Alô, queridos irmãos, amigos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Peter Undrum e queremos meditar hoje a respeito deste tema, pânico ou tranquilidade. Estamos vendo hoje no Brasil uma população amedrontada, assustada, bem diferente do que aquilo que encontramos em Salmo 4:8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Vamos ver alguns dados sobre a situação no Brasil atual. A população em geral está em pânico. 9 de cada 10 pessoas são afetadas pelos acontecimentos, especialmente na área da questão da segurança pública, mas também em relação à pandemia. Cerca de 90% das pessoas passaram por pelo menos um acontecimento traumatizante durante a sua vida. Conforme uma definição, trauma é uma palavra de origem grega que significa ferida. É uma ruptura psíquica importante que excede a capacidade de processamento de uma pessoa, explica a psiquiatra Lúcia Helena Freitas, coordenadora do Núcleo de Estresse Traumático do Hospital de Clínicas. Então, vemos que uma pessoa que passou por um trauma está com uma ferida e muitas vezes essa ferida não vai ser sarada. Depois desse começo um tanto primitivo, entra em cena um elemento complexo e demasiadamente humano: a memória. Quem passa por uma situação adversa pode seguir sua vida sem ser afetado por aqueles acontecimentos ou ser traído pelas lembranças. Quer dizer, existe a possibilidade de a pessoa viver uma vida normal depois. Porém, a maioria leva marcas, muitas vezes, pelo resto da sua vida. A recordação recorrente do fato estressor faz com que, por alguns dias, o corpo volte a ter algumas reações fisiológicas relacionadas a ele, como fadiga, tensão muscular, sobressaltos, taquicardia, náusea e perda de apetite. A persistência de sintomas como esses configura, então, o trauma. O apóstolo Paulo também passou por situações traumatizantes, mas não foi derrotado por elas. Ele escreve: em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Veja quantas vezes aparece aqui a palavra perigos, e das mais diversas naturezas. Segundo a pesquisa da CNI, a Conferência Nacional de Indústria, encomendada ao IBOPE, 4 em cada 10 brasileiros já passaram por isso, por um assalto. Eu já passei 2 vezes por uma situação de assalto à mão armada. Pesquisa do IBGE mostra que 77 milhões de pessoas têm medo de andar na rua. Imagina o estado emocional estressante dessas pessoas. A população começa a perder o acesso à sua cidade. Tem que mudar o caminho de casa para o trabalho, ela deixa de visitar alguns bairros ou sair à noite, explicou Renato Ana Fonseca, coordenador da pesquisa do CNI. Essas mudanças foram adotadas por 7 em cada 10 brasileiros. 3 em cada 4 pessoas ouvidas gastaram dinheiro para aumentar a segurança, instalando alarmes, grades e trancas e contratando seguros. Veja como isso mudou a vida da população, da grande maioria da população aqui no Brasil. Já providenciei um seguro de vida, pensando no meu filho. Também uma coisa que nunca imaginei: fazer um seguro de um bem como celular, não só o seguro do carro. Isso aumenta muito o meu custo, pensando numa segurança, diz Gustavo Carneiro. A sensação de insegurança atinge 70% dos brasileiros e é a maior do mundo.
segundo o relatório divulgado nessa segunda-feira pela Organização das Nações Unidas. Então, imagina a maior insegurança do mundo, 70% das pessoas se sentindo inseguras. O nosso cérebro vai armazenar todas as lembranças emocionais, primordialmente nas amígdalas cerebrais, mas vai passar, então, um aviso para o córtex sensorial que vai disparar o alarme de pânico, quando essa questão não é bem elaborada. Existem dois tipos de medo. Medo circunstancial, que nos leva a sermos precavidos, quer dizer, as circunstâncias realmente demonstram que existe um perigo e a pessoa vai tomar medida de precaução, mas existe também o medo permanente, que nos leva à depressão e síndrome de pânico. E quando a pessoa vive esse medo permanente na sua vida, isso vai causar muitos efeitos negativos na sua vida, na vida da família, no seu trabalho e, inclusive, na vida espiritual. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor para vivermos outra vez em medo, mas espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, as reações perante o quadro são assustadoras. O que distingue as pessoas é a forma de olhar para o fato traumatizante. Poucas pessoas escapam de passar por situações desse tipo, mas o olhar para essa situação varia tremendamente de uma pessoa para outra e depende basicamente de como está o seu relacionamento para com Deus. Existe a realidade material e muitas pessoas olham só para a realidade material e daí tem razão de ficarem assustadas porque o perigo pode estar em qualquer lugar. Mas existe uma outra realidade que a maioria das pessoas não enxerga, que é a realidade espiritual. Levando em consideração, existe um Deus que está acima de tudo, que é o Todo-Poderoso, e Ele vai determinar o que pode e o que não pode acontecer. Ele disse em 2 Reis 19:34, porque eu ampararei a essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, eu vou amparar a cidade. Ele tem poder para livrar a pessoa de qualquer perigo. Encontramos diversas histórias na Bíblia que nos demonstram como Deus interveio lá onde aparentemente não havia mais possibilidade de escape. Uma se encontra em 2 Reis 19, 35 e 36. Jerusalém estava cercada, um exército tremendo. Humanamente visto, não havia nenhuma possibilidade de escape. Houve ofensas, uma carta de ofensas. Então, Ezequias foi para o templo de Deus, apresentou essa carta perante Deus, e a Bíblia então nos fala como resposta de Deus, ele agiu. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi e voltou e ficou em Nínive. Então notamos aqui, havia um exército enorme, mas bastou um anjo do Senhor para derrotar 185.000 soldados numa noite. Isso é a realidade espiritual. A realidade realmente física era aquela de estarem numa situação sem solução, mas a realidade espiritual é bem diferente. Também Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Ele diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, a realidade física era de que ele seria devorado por esses leões. A realidade espiritual é que Deus podia libertá-lo completamente desse perigo.
Lemos sobre o apóstolo Pedro, estava na cadeia já com a determinação de ser executado. Mas lemos então, e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz da prisão. E tocando a perna larga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Atos 12, verso 7. Então aqui Pedro experimentou a realidade espiritual e o texto continua, e Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo que o povo dos judeus esperava. Então, aqui ele experimentou a realidade espiritual, um Deus que está acima de qualquer ameaça ou perigo. Dois fatores são muito importantes para ter essa postura de tranquilidade, como Pedro que dormiu tranquilamente lá na prisão. Em primeiro lugar, a confiança no poder de Deus. Isso é fundamental, sabermos que Deus é todo-poderoso e nada pode detê-lo quando Ele quer proteger. Em segundo lugar, é indispensável a aceitação da soberania de Deus. Como esses homens disseram, se Deus quiser, Ele vai nos libertar, senão nós não vamos adorar a tua imagem. Quer dizer, eles estavam prontos a aceitar a determinação de Deus, fosse qual fosse ela naquela circunstância. Houve uma experiência interessante do profeta Eliseu. A cidade onde ele estava foi cercada pelos sírios. Então, a Bíblia diz, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Aqui ele vê a realidade material do perigo. Então vemos a resposta de Eliseu. Ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu aqui está mostrando que existe uma outra realidade. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Então, Deus abriu os olhos para esse servo ver a diferença, ver que existe uma outra realidade que normalmente não é visível aos olhos humanos, mas existe e Deus pode agir na hora que Ele bem entender. Para compreender a realidade espiritual, eu preciso de um relacionamento vivo para com Deus. Elias era um homem cheio do Espírito. Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito de Elias. E Deus realmente se manifestou nele. Então, para estarmos sempre seguros ou sentirmos essa segurança, precisamos realmente de uma vida de comunhão íntima com o nosso Deus. Se não tivermos esse relacionamento, o medo vai tomar conta. Mas se tivermos um relacionamento íntimo com Deus, podemos saber, não, meu Deus é poderoso, Ele pode me guardar, Ele pode me ajudar em qualquer circunstância. Não basta clamar na hora do perigo, requer uma vida de comunhão com o Senhor. Eliseu demonstrou plena tranquilidade, plena confiança no controle de Deus. E essa mesma atitude deve ser visível também em nossa vida. Os amigos de Daniel disseram para Nabucodonosor, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então veja aqui uma plena confiança. Temos um Deus que tem poder para nos livrar dessa situação. Mas eles continuaram. Pedro dormiu também tranquilo lá no sono, e os amigos de Daniel continuaram, e se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Quer dizer, aceitação do caminho de Deus. Se Deus quer nos preservar a vida, Ele vai fazer, e tem poder para isso. Mas se Deus quer permitir que vamos morrer, nós vamos morrer, mas não vamos ceder a essa idolatria.
Paulo também falou: estou pronto para morrer. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando, magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Então aqui tem uma questão muito importante. Estamos prontos a aceitar a soberania de Deus sobre a nossa vida? Estamos prontos a aceitar o caminho que Ele traçou para nós, mesmo se isso representar perigo e morte? Isso é fundamental, essa prontidão. E os sentimentos que fazem parte disso é de paz. Elias não se mostrou vingativo. Ele deu pão para os seus inimigos. Estevão orou pelos seus inimigos que o estavam apedrejando. Daniel, ele disse: o rei vive para sempre. Não adianta ficarmos revoltados com as injustiças que acontecem, não adianta ficar com o coração todo amargurado, precisamos ter sentimento de paz e deixar Deus agir da forma como Ele quiser. E o ódio em nós vai destruir mais do que ajudar. Medo ou segurança? Medo ou tranquilidade? Esta é a questão da nossa vida nos dias atuais. Deus quer que nós vamos deitar em paz e dormir tranquilos, porque só Ele nos faz habitar em segurança. Em vez de olhar tanto para as circunstâncias ao nosso redor, devemos olhar para um Deus que é maior do que as circunstâncias, é maior do que os perigos, é maior do que os inimigos. Ele pode nos livrar e devemos, ao mesmo tempo, estar dispostos a permitir que Ele faça na nossa vida aquilo que é do seu querer, aquilo que é da sua vontade. Que possamos mostrar perante o mundo que somos um povo confiante em Deus e que estamos prontos a andar pelo caminho pelo qual Ele nos conduz. Que Deus o abençoe ricamente na meditação sobre a palavra de Deus. E até a próxima ocasião. Bom dia.